Viajei para um planeta de homens bestia onde as fêmeas são superiores e os machos são inferiores. Os pedidos de acasalamento colapsaram o sistema imediatamente. Lobo da neve fria. Leão de juba dominante. Bestia mítica tigre branco. Marechal do Império. Mamba negra impiedosa e venenosa. Um tritão incomparável no mundo. Grande vilão encantador e astuto. Todos os chefes masculinos foram capturados. Além disso, 1 bilhão de créditos estelares foi depositado na conta. As fêmeas podem ter um esposo principal e um número ilimitado de esposos secundários. Eles serão leais por toda a vida e protegerão sua esposa com suas vidas. Se você conseguir o favor de sua esposa, pode se deitar com ela. Isso será a maior honra na vida dos machos, já que a proporção entre fêmeas e machos aqui é de 1 para 790 mil. Não importa quão poderoso seja um macho, todos dependem do consolo espiritual das fêmeas. Caso contrário, perderão o controle, tornando-se uma besta enlouquecida e morrendo prematuramente. Pela proteção das fêmeas. As fêmeas solteiras devem ter pelo menos 3 guardiões. Nianinha acabará de chegar a este mundo. Então escolheu primeiro as 2 pessoas que viu à primeira vista. O general Yuzan e o farmacêutico Kaion. Ambos eram os machos mais destacados do Império. Originalmente, por simpatia, aceitaram ser temporariamente os tutores de Nianinha. Mas após alguns dias de convivência, inesperadamente, ficaram grudados ao lado de Nianinha e não queriam ir embora. Porque Nianinha não apenas os deixava comer juntos, mas também respeitava seus direitos. É preciso saber que aqui as fêmeas comem primeiro, enquanto os machos apenas servem. Se a fêmea estiver de bom humor, podem receber as sobras. Se encontrarem uma fêmea de mau humor, só receberão chicotadas. Se defenderem, serão presos vitaliciamente. No entanto, naquele dia, Yushan perdeu o controle e voltou à sua forma bestial. Os orcs que se transformam em bestas fora de controle são diferentes dos que normalmente podem se transformar voluntariamente. Estes últimos apenas mudam de forma, capacidade de falar e pensamento racional, enquanto os primeiros se aproximam mais de bestas reais. Não há racionalidade alguma. Uma vez que o nível de descontrole atinge 100, eles não conseguirão recuperar sua forma humana. E Yuzan é um homem de nível S. A pacificação com poder mental inferior ao nível A não tem efeito sobre ele. Menos de 1% das fêmeas despertam habilidades psíquicas de nível A. Quanto maior o nível de poder espiritual da mulher, maior será seu status social, e poderá subjugar machos mais poderosos como companheiros, levar uma vida ainda mais luxuosa. Naquele momento, Nianinha dormia profundamente, quando de repente sentiu algo macio e peludo roçando seu rosto. Ao abrir os olhos, encontrou pupilas brilhantes de besta. Nianinha ficou tão assustada que seu coração quase parou. Viu um leão forte olhando para ela em silêncio. Após ficar paralisada por um bom tempo, Nianinha notou que o leão não tinha intenção de atacá-la. O que fez foi reunir coragem e procurar Yuzan e Kaiyang, mas descobriu que ambos já não estavam lá. Então, Nianinha se perguntou se o leão seria um homem bestia. Estendeu a mão e a moveu na frente do leão. Você pode me entender? No entanto, o leão, animado, lambeu sua mão com a língua. Nianinha, assustada, retirou a mão imediatamente. Parece que é apenas um animal, não um orc. Nianinha tentou dar comida a ele, mas o leão parecia interessado apenas nela. Lambeu sua mão novamente. Após vários sustos, Nianinha começou a se sentir mais corajosa. Não apenas esfregou e tocou o leão, até acabaram abraçados e brincando juntos. No entanto, de repente Nianinha viu uma névoa negra sobre ele. Estendeu a mão para tocar, mas não conseguiu alcançá-la. Enquanto refletia sobre o que poderia ser, no momento em que queria eliminá-la, uma grande parte da névoa negra desapareceu de repente. Ao mesmo tempo, uma onda de tontura e fadiga a invadiu. Essa fadiga não vinha do corpo, mas sim da mente. Isso fez Nianinha pensar na energia mental das fêmeas bestia. Será que ela também tinha energia mental? Mas como poderia tê-la sendo uma terráquea? Com essas dúvidas, Nianinha começou a se sentir sonolenta. No entanto, o leão macho estava cheio de energia, e não a deixou descansar até que ela ficasse exausta e finalmente adormecesse. Na manhã seguinte, bem cedo, ouviu-se um barulho fora da porta. O leão olhou cautelosamente pela janela. Depois olhou para Nianinha com certa hesitação. Mas, no final, saltou pela janela e desapareceu sem deixar rastro. Nianinha se encosta na janela, olhando ao redor. Assim que Kaiyang voltou, viu a cena do leão macho fugindo.
e então viu Nianinha encostada na beira da janela. Isso fez pular imediatamente. Então ele a agarrou pela cintura e a abraçou. A mudança repentina fez Nianinha gritar de surpresa. Era a primeira vez na vida dela que um homem a abraçava assim. Seu rosto corou instantaneamente. Ela não entendia por que ele a abraçava de repente. No entanto, Kayang só se preocupava com a segurança dela. Queria afastá-la da janela. Mas o doce aroma que emanava de Nianinha fez-o inspirar profundamente várias vezes. Só então ele a soltou, embora relutantemente. Na conversa entre ambos, Nianinha descobriu que Kayang conhecia aquele leão macho. Um leão fora de controle. Nianinha ficou um pouco confusa. Por que aquele leão não parecia estar fora de controle? Então contou o que havia acontecido na noite anterior. Ao ouvir isso, Kayang não conseguiu se conter. Ele havia planejado esconder o fato de que Yushan estava fora de controle. Na noite passada, ele e a polícia procuraram a noite toda sem encontrar rastros. Maldição! Não esperava que aquele cara tivesse voltado para casa. Aproveitando que Nianinha não sabia que ele era uma besta humanoide, tirava proveito dela de várias pequenas maneiras. Se Nianinha realmente seguisse as pistas e descobrisse que ele estava sobre Yuzan, então ele definitivamente não esconderia mais nada por causa daquele maldito leão. Nesse momento, Nianinha falou de repente. Se eu conseguir despertar minha energia espiritual, isso significa que ele já pode se acalmar. Ao ouvir isso, Kayang reprimiu fortemente o ciúme em seu coração. Para começar, você não tem energia espiritual. Ele não é seu parceiro. Você não precisa assumir essa responsabilidade. Além disso, os machos de nível S só podem ser acalmados efetivamente por fêmeas de nível S. E no Império não apareceu uma fêmea com poder mental de nível S há centenas de anos. Kayang não contaria a Nianinha. Na verdade, ele também é um orc de nível S. Ele só quer ser um homem a cada ano. Mesmo que Nianinha não consiga acalmá-lo, ele está disposto a aceitar seu destino serenamente. Não tem certeza se o leão pensa o mesmo. Afinal, a maioria dos machos prefere sobreviver, e só se unem a fêmeas que possam acalmá-los. Nesse momento, Nianinha mencionou a névoa negra que viu no leão. Ao ouvir isso, Kayang ficou estupefato, porque nunca tinha ouvido que alguém pudesse ver aquela névoa negra. Mesmo aquelas fêmeas de nível S do passado, quando estavam vivas, também não disseram que podiam ver a névoa negra. Nianinha não pôde deixar de perguntar novamente. Como fazem outras fêmeas para acalmar mentalmente os machos? Você poderia me ensinar? Ao ouvir isso, o rosto de Kayang corou instantaneamente, como se alguém tivesse dito algo provocativo. Nianinha, ao ver sua reação, sentiu que algo estava errado. De fato, no segundo seguinte, Kayang falou. O método para acalmar mentalmente é através do acasalamento. Ao ouvir isso, o rosto de Nianinha também corou imediatamente. Então Kayang falou seriamente. Você perdeu a memória. Então não levarei este convite a sério. Mas se me convidar novamente, então, definitivamente, eu te ensinarei bem. Naquele momento, Nianinha estava tão envergonhada que só queria se esconder. De repente, Kayang colocou uma mão sobre seu ombro. O calor da palma fez todo o seu corpo estremecer. Ela tentou desviar, mas Kayang tampou sua boca suavemente. Então olhou alerta para o quarto de Yushan. Todo seu corpo parecia um lobo em modo de combate. Nesse momento, a porta se abriu. Yuzan saiu com as costas eretas. Ao ver a postura de ambos, franziu levemente a testa. Era como se algo estivesse prestes a acontecer. Kayang semicerrou os olhos. Só então se levantou e soltou Nianinha. Nianinha perguntou curiosa. Kayang disse que você tinha saído em missão. Como você voltou de repente? Yushan parecia confuso. Sua memória ainda estava antes de perder o controle. Só lembrava de ter tido um sonho muito quente. Não fazia ideia de que agora estava em modo missão. Felizmente, Kayang o salvou a tempo. Ambos entraram sozinhos no quarto com a desculpa de procurar algo. Quando Yuzan viu a luz e a sombra de sua forma bestial tocando Nianinha, sentiu-se envergonhado, mas feliz por dentro. Não podia acreditar que o leão tão descarado do vídeo fosse ele mesmo. Além disso, Nianinha se sentia bastante bem com ele. Vendo que seu humor estava prestes a sair do controle, as palavras de Kayang extinguiram seu belo sonho. Não pense demais. Naquele momento, Nianinha não sabia que você era uma besta humanoide. Apenas pensou que você era um leão comum. Agora é melhor se apressar e sair com o personagem que lhe foi atribuído para a missão. Yushan, com os dentes cerrados, olhou furioso para Kayang.
Não queria deixar Kaiyang e Nianian sozinhos, mas na verdade não podia ficar. Embora tivesse recuperado sua forma humana, seu valor de descontrole havia chegado a 80. Devia ir ao escritório de supervisão para ser monitorado. Após o exame médico no escritório de supervisão, todos ficaram pasmos. Porque Yusha não apenas havia controlado seu descontrole em poucas horas, mas seu nível de descontrole havia diminuído drasticamente 10 pontos. Isso superava até o efeito calmante de uma fêmea de classe A. Seu efeito calmante é quase igual ao de uma fêmea de nível S. O Yusha mais velho perguntou com certa curiosidade aos investigadores: uma fêmea não despertada pode me acalmar? Os investigadores responderam: se essa fêmea estiver à beira do despertar, e já mostrar flutuações psíquicas, então é possível que possa fazê-lo. Ao chegar a esse ponto, os investigadores ficaram ainda mais entusiasmados. Então, na verdade, quem te acalma é uma fêmea que ainda não despertou oficialmente. Ela é incrivelmente poderosa. Pode despertar habilidades psíquicas de nível S. É preciso lembrar que o Império há séculos nunca teve uma mulher com poderes psíquicos de nível S. Se surgisse, seria elevada aos altares. Todos ficaram eufóricos. Mas o rosto de Yusha escureceu. Então, durante sua perda de controle, ele não apenas assediou Nianian, mas também a obrigou a fazer algo ainda pior? Por outro lado, o fato de Nianian poder ver a névoa negra. Por preocupação, Kaiyang a levou para um exame. Mas quando os resultados saíram, todos ficaram chocados. Porque a flutuação de seu poder mental é ainda maior que a de nível S. Seria o lendário nível SS? Não é de se admirar que até Yushan, um S descontrolado, ficasse submisso. Na história inteira do Império, nunca apareceu uma fêmea de nível SS. Em contrapartida, sempre houve alguns machos assim em cada era. Por exemplo, o atual príncipe herdeiro do Império e o marechal Deus da Guerra. Estão limitados porque não há fêmeas que possam acalmá-los. Uma vez fora de controle, não há cura. Se Nianian despertasse energia espiritual SS, se tornaria a única salvação deles. Kaiyang olhou para Nianian, que era o centro das atenções, e sentiu uma pontada amarga no coração. Despertar energia espiritual de alto nível é algo bom. E ele também se alegrava sinceramente por ela. Mas se for assim, não é apenas o leão de Yuzan. Até aqueles poderosos em altas posições. No futuro todos serão seus rivais amorosos. No caminho para casa, Nianian de repente perguntou: você disse que conhecia o leão de antes. Quem é ele? Ao ouvir isso, Kaiyang ficou momentaneamente paralisado, pensando em como responder à sua pergunta. Ao chegar em casa, descobriu que Yushan estava parado na entrada. Kaiyang com expressão irritada, pensando por que esse cara não estava preso pela agência de supervisão, procurando o leão? Bem na sua frente. O tom soou estranho para Nianian, como se tivesse um leve ciúme. Mas ao perceber, seu rosto mostrou total surpresa. Aquele leão era Yusha? Então antes os dois estavam conspirando para esconder disso. Meia hora depois, Yusha levou Nianian sozinha para o quarto. Nianian, ao lembrar como rolaram juntos em sua forma bestial, gostaria de poder encontrar uma fenda no chão para se esconder. Ao ver seu olhar evasivo, o coração de Yuzan afundou até o fundo do vale. Pensou que definitivamente havia ferido Nianian. Por isso Nianian estava tão assustada com ele. No segundo seguinte, caiu de joelhos no chão. Desculpe. Faça comigo o que quiser. Mesmo que me mate. Não terei nenhuma reclamação. Nianian, ao ver isso, gaguejou. Pensou que era apenas uma pequena mentira. Não pode ser tão grave. Ela acenou com a mão, indicando que o perdoava. Yushan ficou surpreso ao ouvir isso. Não podia acreditar que o perdão chegasse tão facilmente. Está gravemente ferida? Nianian apenas sorriu timidamente. Você nem me mordeu. Não estou ferida. Mas Yusha ainda estava preocupado. Mas minha forma de besta é tão grande. Realmente não te machucou? A velocidade repentina fez Nianian corar. Ela balbuciou uma rápida negação. Ela não tem nenhum fetiche especial. Embora realmente goste da forma de besta dele, essa preferência não tem nenhuma conotação indecente. Ela descreveu como na forma leonina de Yushan. Ela viu e eliminou aquela névoa negra, o que soava muito místico. Mas Yuzan ainda assim não hesitou em acreditar nesse método especial de consolo. Acabou sendo um mal-entendido. Os dois se olharam com as faces vermelhas. De repente, Yushan segurou a mão de Nianian com ternura e disse: obrigado por me salvar. Seus olhos brilhavam de admiração.
Naquele momento, Kayang entrou para chamá-los para comer, e presenciou a cena íntima entre eles. Kayang olhou com inveja. De repente, não pôde evitar um leve assobio. Ao mesmo tempo estendeu um dedo sangrando. Até deu um gole. Nianinha abriu os olhos arregalados ao ver isso. Você se cortou cozinhando? De fato, ela correu instantaneamente até ele preocupada. Suas mãozinhas suaves o tocaram. Kayang pulsava de emoção, mas com voz melosa disse que não doía. Yushan, deixado de lado, fechou os punhos até render. Esse cara claramente fez de propósito, usando um truque tão tosco para ganhar favor. Então, com um tom zombeteiro, disse a Kayang para descansar primeiro. Eu vou acompanhar Nianinha para comer. Mas Kayang não permitiria. Instantaneamente recuperou sua forma de besta, e puxou pateticamente a barra da roupa de Nianinha. Uma grande criatura peluda, branca como a neve, correu até mim. Nianinha, por reflexo, a abraçou. Isso fez Yushan, o mais velho, ficar completamente exasperado. Conhecia Kayang há anos, mas era a primeira vez que o vi agir com tal descaramento. Mas se com isso posso me aproximar de Nianinha? Pensando nisso, Yushan não hesitou mais. Também recuperou sua forma de besta e entrou na ação, esforçando-se para aproximar sua cabeça da pequena fêmea. À frente, lobos e atrás, leões. Nianinha ficou completamente presa no mundo fofo. Se houvesse testemunhas, ficariam boquiabertas. Nunca se viu uma fêmea mimar tantos machos. Saiba que aqui as fêmeas sempre foram autoritárias, enquanto os machos só podiam ser submissos e servil. Depois de comer, ambos acompanharam Nianinha às compras. Todos os machos no caminho lançavam olhares de inveja e loucura. Afinal, a maioria dos machos desde o nascimento, exceto a mãe, nunca havia visto outra fêmea. Naquele momento, Nianinha de repente viu um jovem macho sendo assediado na rua. Ele tremia e cerrava os dentes com raiva, como se estivesse lutando para se controlar. Então a pessoa inteira perdeu o controle e se transformou em uma mamba negra. Num instante, lançou várias pessoas pelos ares, seguido de um enorme alvoroço. Todos sabem que a mamba negra é altamente venenosa, e está em estado de loucura fora de controle. Ninguém queria se aproximar a menos que fosse absolutamente necessário. Yushan e Kayang protegeram Nianinha atrás deles em alta velocidade. Nianinha olhou atentamente. Descobriu que uma névoa negra se enrolava em torno da serpente. Então tentou se concentrar para dissipar a névoa negra da serpente. Mas talvez fosse porque a distância era muito grande. O efeito foi mínimo. Ao mesmo tempo, a grande serpente olhou para eles como se tivesse sentido. Então aproximou-se rapidamente de Nianinha. Ao ver isso, Yushan e Kayang imediatamente endureceram os olhares. Seus corpos irradiavam uma aura gélida e letal, como se no segundo seguinte fossem despedaçar a mamba negra. Naquele momento, a mamba negra queria se aproximar de Nianinha, mas os dois machos poderosos bloqueavam seu caminho. Isso a fez agitar e girar no mesmo lugar. Nianinha quis se aproximar um pouco mais, mas Yushan e os outros a detiveram. Um macho como este, mesmo que fossem 10.000 deles, nem se comparariam a um único fio de cabelo de Nianinha. Muito menos mereceriam que uma fêmea preciosa se arriscasse para salvá-lo. Mas não puderam resistir ao olhar suplicante de Nianinha. No final, os dois cederam. Só podiam acompanhá-la passo a passo enquanto se aproximavam da mamba. A menor sinal de perigo. Yushan e Kayang destruiriam essa serpente sem hesitar, à medida que a distância diminuía. Nianinha estendeu audaciosamente a mão e tocou as escamas da serpente. Imediatamente, a névoa negra começou a se dissipar visivelmente, e a serpente negra acalmou-se gradualmente. Seu olhar para Nianinha tornou-se terno e inocente. Até esfregou a cabeça contra Nianinha como um gesto carinhoso. Naquele momento, tudo ficou em silêncio. Todos observavam admirados essa cena incrível. Não entendiam de forma alguma o que Nianinha tinha feito. Apenas sentiam que Nianinha parecia possuir uma magia inexplicável, que havia domado o macho enlouquecido. Naquele momento, as pessoas do escritório de supervisão da informação chegaram apressadamente. A mamba negra olhou para os recém-chegados com hostilidade, e mostrou mais uma vez seus dentes afiados. No entanto, instantaneamente, Nianinha deu um tapinha na cabeça dela. Não mostre os dentes. A serpente negra, embora atingida, estava extremamente feliz. Seguiu obedientemente os agentes do escritório de supervisão. Naquela mesma tarde, a internet explodiu com a notícia. Porque alguém postou na rede estelar um vídeo de Nianinha interagindo com a serpente negra.
De repente, todos acreditaram que Nianian era uma encarnação do deus Fera. Mas quase ninguém pensou no alívio mental. Afinal, sabe-se que só existe uma forma de consolar. Mas alguns olhos atentos perceberam algo estranho. Por exemplo, o Marechal Imperial Hyde e a família real concluíram que Nianian poderia ser a fêmea com o poder psíquico mais forte da história, possivelmente de nível SS. Lady, sendo tio de Yushan, no primeiro momento, enviou uma mensagem de parabéns via projeção interestelar, dizendo que Yushan teve uma sorte incrível. Que sorte ter o Guardião do Ano, ganhando assim vantagem. Mas o que viria seria uma competição ainda mais feroz. Ele acredita que Yushan não pode controlá-la. Durante centenas de anos, no Império, já houve vários machos SS que perderam completamente o controle por não receber consolo. O estado dos outros machos SS de nível que ainda estão vivos também está em grave perigo. Uma vez que Nianian desperte a força mental de nível S ou SS, sem dúvida farão todo o possível para agradar a fêmea. Dar a propriedade de vários planetas será o mínimo. Com o que você vai competir? Ao ouvir isso, o coração do Major Yushan estremeceu bruscamente. Então, de repente, olhou para seu tio. Então não teria que servir comigo a mesma senhora esposa? Lady esboçou um leve sorriso. Em palavras diz que não interpretará o drama da rivalidade entre tio e sobrinho pelo favor. Mas em seu interior, uma pequena onda de emoção se agitava. Niania mergulha diariamente em um mundo de pelagem, incapaz de sair dele. Diante deles havia lobos. Atrás, um leão. Acima, um coelhinho. Abaixo, uma serpente. Até o Marechal do Império e o Príncipe estão dispostos a ser substitutos. Isso faz Yushan tomar a iniciativa. Há uma forte sensação de crise com Kaiyang. Naquele dia, um visitante inesperado chegou repentinamente à vila. Parece todo macio e fofinho como algodão doce. Bobo e adorável, mas também com algo de dignidade. Parecia um pequeno tigre que ainda não tinha crescido completamente. Nianian ficou instantaneamente cativada por sua fofura, contendo seu forte desejo de acariciá-lo. Observou-o atentamente. Finalmente, Nianian chegou a uma conclusão. Este é um gatinho normal. Não é um or. Porque nas formas bestiais dos humanoides sempre via uma névoa negra. Mas este gatinho estava completamente limpo. Já que não é um or. Nianian, animada, estendeu sua pequena mão travessa. No entanto, naquele momento, Kaiyang avançou. Seu olhar frio pousou sobre o gatinho de origem desconhecida. Imediatamente, sem dizer uma palavra, voltou à sua forma bestial. É preciso admitir que este gatinho fofo. É preciso admitir que este adorável gatinho. O gatinho não é apenas intrépido. Mostra até uma atitude de ataque que é fofa, mas feroz. Ao ver isso, Nianian soltou uma risada zombeteira. Rapidamente pegou o gatinho nos braços, dizendo que a partir de agora cuidaria deste gatinho super adorável. Seremos uma família a partir de agora. Não briguem, está bem? Kaiyang, ao recuperar sua forma humana, sentiu amargura no coração. Ao mesmo tempo, sentiu-se um pouco sortudo. É preciso admitir que este adorável gatinho, ele realmente tem o capital para conquistar o favor das mulheres. Embora, felizmente, não seja uma besta macho. O sistema de segurança desta vila é de nível S. Só podem entrar animais comuns não agressivos ou bestas de nível SS. Tudo mais não pode entrar. Em todo o Império, só existem alguns machos de nível SS. Ninguém tem tanto tempo livre para invadir uma casa, já que é apenas um gatinho normal. E Nianian gosta. Então que o crie se quiser. Até decidiu em segredo ajudar Nianian a cuidar do gatinho no futuro. Afinal, conquistar o favor do animal de estimação de Nianian é quase o mesmo que conquistar o favor da própria Nianian. Durante toda a tarde, Nianian ficou grudada no gatinho e lhe deu o nome de algodão doce. O gatinho é especialmente bom em fazer charme. E ainda tem um miado muito doce. Isso fez com que Nianian sentisse cócegas no coração. E não pôde deixar de dar muitos beijos em sua cabecinha peluda. Sem querer, sua mão roçou nos dois pequenos sininhos redondos do gatinho macho. Nianian bufou de repente, pensando se deveria castrá-lo. O que ninguém poderia ter imaginado. Um bichinho grudado que faz birras carinhosas assim. Na verdade é o lendário príncipe herdeiro do Império. Sendo um macho SS de raridade excepcional. A forma animal do príncipe herdeiro é a besta mítica tigre branco, para acumular energia de maneira mais eficiente. Por isso, costuma se transformar em sua forma infantil. A forma infantil do deus besta tigre branco se parece mais com um gatinho.
Isso também é um segredo da família real. Ninguém sabe disso, exceto a família real. Quando chegou a noite, no silêncio mais profundo, Nianinha dormia profundamente abraçando algodão doce. De repente, sentiu como se algo pesado a estivesse esmagando. O que não sabiam é que o gatinho havia se transformado em um enorme tigre branco. Seu frágil corpo não conseguiu suportar, soltando gemidos de desconforto entre sonhos. Ao acordar no dia seguinte, Nianinha apenas sentiu uma dor aguda em todo o corpo, sem notar o olhar furtivo e culpado do pequeno gatinho branco. Naquele momento, Luzan, que estava em uma missão fora, fez uma chamada holográfica. No entanto, ao ver o gatinho nos braços de Nianinha, seus olhos se encheram instantaneamente de hostilidade. O gatinho, sentindo a tensão, começou a miar alto. Nianinha acariciou suavemente seu pelo com a mão, e o gatinho finalmente se acalmou obedientemente. Luzan, depois de compreender a situação e confirmar que o gatinho não era um homem besta, Luzan se sentiu completamente aliviado. Mas ao ver os gestos íntimos entre Nianinha e ele, ainda sente grande ciúme. Então teve uma ideia que vai contra os ancestrais. Pensando em esperar algum momento em que Nianinha não esteja prestando atenção, ele tem que jogar o gatinho para fora em segredo. Depois do café da manhã, Nianinha recebeu uma mensagem de repente. Acontece que foi o Marechal Lade, o tio de Luzan, quem a enviou. A outra pessoa disse que queria lhe perguntar algo, mas poderia ser um pouco presunçoso. Ao ouvir isso, Nianinha começou a fazer suposições nervosamente. Quão ousado poderia ser? Até pensou se sua identidade como viajante no tempo havia sido exposta. Nesse momento, Lade enviou uma segunda mensagem. Você encontrou um terceiro tutor além de Yuzan e Kaiyang? De acordo com as leis do Império, nenhuma mulher é obrigada a se casar, mas as mulheres solteiras devem ter pelo menos 3 tutores. Nianinha havia esquecido completamente desse assunto. Só se lembrou quando foi lembrada. Quando Lade viu que Nianinha respondeu que não, imediatamente enviou seu relatório médico e prova de ativos. Até incluiu a propriedade de vários planetas. Sua intenção era muito clara. Ele está se oferecendo voluntariamente para ser o guardião de Nianinha. Nianinha ficou sem palavras. Parecia estranho para ela que tanto o tio quanto o sobrinho fossem seus tutores. Parecia notar a preocupação de Nianinha. Lade lhe assegurou que não se preocupasse. Yuzan, como jovem general, frequentemente realiza missões. Como seu tio, eu cuidarei de você em seu lugar. Mas não pressionou Nianinha por uma resposta. Só espera que a outra parte possa considerá-lo. Em termos terrestres, isso se chama estar disposto a ser um step. À tarde, Kaiyang foi à academia militar por trabalho científico. Nianinha, sem nada para fazer, saiu para fazer compras carregando algodão doce. Foi sua primeira saída sozinha desde sua viagem no tempo. E sua primeira viagem em transporte público. Olhava curiosa ao redor do enorme transporte aéreo. Mas todos ao seu redor não podiam esconder seu espanto. Uma mulher tão nobre, reduzida a viajar em transporte público? É simplesmente inconcebível. Ao ver o gatinho que carregava nos braços, ele voltou a inalar ar frio de surpresa. Essa pobre fêmea até saiu sozinha com seu filhote. O que terá acontecido na sua vida? Além de ter perdido todos os seus companheiros, não lhes ocorreu nenhuma outra razão. Vários machos ousados se aproximam para cortejá-la. Expressaram sua disposição de cuidar dela e do filhote. Nianinha apenas mostra confusão, e educadamente os rejeita um por um. Mas para os outros, sua atitude é de força fingida. Ainda mais comovente. Depois de dar a volta, como ainda é cedo, Nianinha decide visitar Kaiyang na academia militar. Em teoria, a academia militar não permite a entrada livre de pessoas externas, mas fazem exceções com fêmeas nobres. Diante dos seus olhos, cadetes altos e eretos, cheios do aroma das hormonas, todos estavam reunidos em torno de um campo de treinamento no centro, onde parecia realizar-se algum tipo de competição. Nianinha de repente divisou uma figura familiar. Era a cobra mamba negra e Eli. Nianinha se aproximou e deu umas palmadinhas na pessoa ao seu lado. Perguntou que tipo de competição era aquela. O cadete militar interrogado virou a cabeça. Só no instante em que viu claramente Nianinha, saltou quase 5 metros de altura. Ao mesmo tempo, soltou um grito estridente. Uma fêmea! Ele realmente sentiu o magnetismo. Esse grito fez explodir o campo de treinamento em caos. Todos os cadetes, cheios de energia, arregalaram os olhos. Nesse momento, Nianinha parecia um pequeno coelho caído numa toca de lobos.
enfrentando um grupo de lobos famintos com olhos brilhantes. Parecia fraca, miserável e sem ajuda. O gato branco espiou a cabeça de dentro da sua roupa e rosnou ameaçadoramente para a multidão. No entanto, ninguém prestou atenção à sua presença. Seus olhos só viam Nianinha, aquela adorável fêmea. Os machos da academia militar estavam cheios de vigor juvenil. Era justamente o momento em que o instinto de acasalamento estava no auge. Desejavam aproximar-se mais de Nianinha, mas por cortesia mantiveram certa distância. Nesse momento, o combate no ringue já tinha decidido o vencedor, e ele venceu o campeonato desta competição. Mas ninguém o estava vendo. Apenas Nianinha olhava distraída. Por acaso, seu olhar se encontrou com o de Eli, atraído pelo alvoroço. Quando seus olhos se cruzaram, e Eli, coberto de suor, ficou paralisado. Pensou, o que ela faz aqui? Será que viu como eu lutava como uma besta? Pensará que sou um selvagem. Apenas um simples olhar. Inúmeros pensamentos passaram pela mente de Eli. Para Nianinha, era como agarrar-se a um prego em brasa. Apressou-se a acenar com a mão e a chamar seu nome. Ao terminar de falar, todos os olhares se dirigiram para Eli no ringue. Seus olhares estavam cheios de inveja e ciúmes. E Eli abriu caminho entre a multidão em direção a Nianinha. Mas não parecia gostar de ser o centro das atenções. Também não ousava tocar Nianinha por conta própria, porque sabia que sua origem era humilde. Além disso, era alguém que arriscava a vida no mercado negro por dinheiro. Não era digno de uma mulher nobre. Justo quando Nianinha estava impaciente por pedir-lhe que a ajudasse a sair daquela situação embaraçosa, de repente, apareceu uma figura diante deles. O visitante era um nobre. Havia um rancor antigo e profundo entre ele e Eli. Enquanto se apresentava, aproximou-se descaradamente de Nianinha. Tomou a iniciativa de tentar beijar a bochecha de Nianinha sem permissão. Para uma fêmea que não estava acostumada a isso, sem dúvida, foi uma provocação. Ao ver a situação, Nianinha ficou muito alarmada. Nesse momento, o gatinho estendeu suas garras afiadas. E ele também agiu ao mesmo tempo. Para uma mulher desconhecida, Nianinha não viu bem. Mas os homens ao redor exclamaram espantados. Porque se ele não tivesse atacado ao mesmo tempo, fazendo com que as garras do gato falhassem, receio que Bobial sangraria no ato. Ninguém esperava que o pequeno gato branco fosse tão feroz. Bokio levantou-se do chão com os dentes cerrados. Embora ele o tenha salvado, não mostrou nenhuma gratidão. De repente, lançou uma risada zombeteira a Eli. Que bela maneira de protegê-la. Você parece um cachorro. Embora pensando bem, um miserável como você só serve para lamber botas. Eli apertou as mãos com força e não disse nada. Enquanto isso, Bokio ficou ainda mais descarado. Então desviou o olhar para Nianinha. Abandone-o. Quer me acompanhar um pouco? Posso te dar muito mais. No entanto, mal terminou de falar. Uma figura sombria o chutou vários metros para trás. Ao mesmo tempo, Kaiang se ajoelhou em um joelho. Arrependido, disse, cheguei tarde. Ao reconhecer o recém-chegado, o rosto de Bokio empalideceu instantaneamente. Foi então que de repente se lembrou que Kaiang também era um dos protetores de Nianinha. Afinal, Kaiang era conhecido na academia militar por sua ferocidade. Anteriormente, com sua própria força, deixou meio mortos dezenas de nobres arrogantes. Paralisia parcial, mas garantindo que não morreriam. Isso também era o mais aterrorizante nele. Justo quando o olhar de Kaiang se tornava mais frio e sombrio, o reitor rapidamente agarrou Kion. É preciso entender que brigas entre estudantes não são um grande problema. Mas agora Kaiang, como funcionário da academia, não precisava arruinar seu futuro por alguém assim. No dia seguinte, Bokio terminou em estado vegetativo após uma surra. Kaiang sorriu levemente. Ninguém soube que foi ele quem fez isso. No entanto, um dia depois, Bokio morreu tragicamente em um deserto desolado, com mais de 100 feridas horríveis em seu corpo. Após o incidente, Eli deixou silenciosamente a academia militar. A partir de então, seguiu um caminho sem retorno. Sempre tinha sido de natureza paciente, mas Nianinha era seu limite. Embora agora estivesse manchado e não merecesse se aproximar dela, ao menos poderia ganhar o poder para protegê-la. Nos dias seguintes, Nianinha enviou mensagens a Eli, mas todas caíram no vazio. Naquela mesma tarde, Nianinha sentiu uma tontura repentina. E esses são os sintomas prévios ao despertar da energia espiritual. Um momento antes do coma, viu vagamente uma densa névoa negra envolvendo o gatinho, exatamente igual ao que viu nos orcs machos.
O cérebro óptico detectou o estado anormal de sua dona e enviou imediatamente um alerta ao contato de emergência. Ao receber a mensagem, Kayang empalideceu, deixou seu trabalho e correu apressadamente para casa. O pequeno gatinho branco rodeava Niania inconsciente, miando angustiado. Por mais que a empurrasse com a cabeça, ainda lambendo seu rosto, não conseguia despertá-la. Os olhos do gatinho se encheram gradualmente de lágrimas. No segundo seguinte, seu corpo se expandiu rapidamente. Em seguida se transformou em um poderoso tigre branco. Rugiu com tristeza em direção a Niania. De repente virou a cabeça e saiu correndo de casa. Dava 3 passos e olhava para trás uma vez, como se quisesse gravar a imagem de Niania no fundo de seu coração. Finalmente, apertou os dentes e tomou uma decisão. Seguindo sua memória, correu em alta velocidade para o Palácio Imperial. Sua intuição lhe dizia que ali poderia encontrar alguém para salvar sua dona. Quando Niania acordou, Ryder a segurava em seus braços. Niania se assustou de repente. O que o tio Lade está fazendo aqui? Lade não respondeu à sua pergunta. Em vez disso, pediu-lhe com muita doçura que descansasse mais um pouco. Enquanto isso, Kayang estava de pé ao lado, com o rosto cheio de espanto, pois segundo os resultados do exame, as flutuações psíquicas de Niania haviam aumentado novamente. Era muito provável que ao despertar fosse de nível SS. Ele enviou uma mensagem a Luzan. Ao mesmo tempo, perguntou a si mesmo: você tem confiança de proteger bem uma fêmea de nível SS? É preciso lembrar que seria um tesouro sem igual em todo o Império. Por mais que ele e Luzan se esforçassem para protegê-la, não era suficiente. Assim, Lade apareceu ali ao receber a notícia. Naquele momento, Lade se ajoelhou de repente em um gesto e olhou para Niania. Espero ser teu guardião e cuidar de ti. Poderia me dar uma oportunidade? Ao ver isso, Niania ficou paralisada por um instante. Essa cena se parecia demais com um pedido de casamento. Diante de um gesto tão humilde do Marechal Imperial, Niania sentiu uma sensação estranha em seu interior, como se Lade também tivesse caído rendido aos seus pés. Naquele momento, não conseguiu pronunciar palavras de rejeição. Só conseguiu assentir levemente. Naquele momento, Niania percebeu que o algodão doce havia desaparecido. A névoa negra que viu no gatinho antes de desmaiar, também atribuiu a uma ilusão e deixou para trás. Niania pensou que a vida do gatinho ao seu lado não era tão boa quanto parecia. Então ele fugiu. Ao pensar nisso, não pôde evitar que seus olhos se enchessem de lágrimas. Os 2 machos estavam tão confusos que não sabiam como consolá-la. Kayang envolveu suavemente Niania em seus braços. Queres montar num lobo? É só um animal de estimação. Ele também pode fazer esse papel. Sem esperar que Niania falasse, ele simplesmente se transformou em um lobo de neve. Balançava a cauda, esforçando-se para agradar. Niania olhava fixamente para o lobo de neve. Neste momento, ela não tinha dúvidas de que se pedisse um cachorrinho, o lobo de neve imediatamente se faria passar por um cachorrinho, latindo au-au. Sendo alguém que normalmente cuida tanto da sua imagem, não hesitou em chegar a esse extremo para consolá-la. Lade observou a cena em silêncio e, de repente, compreendeu. Diante da fêmea que amas, a aparência é a coisa mais inútil. Contanto que ganhes um sorriso de beleza, está tudo bem. Então o Marechal registrou secretamente esta lição em seu caderno. Enquanto isso, nas profundezas do Palácio Imperial, o tigre branco correu até o dormitório do imperador. Os guardas reconheceram imediatamente o príncipe herdeiro. Mas mesmo sendo pai e filho, o príncipe herdeiro em estado fora de controle também não podia se aproximar do imperador. Naquele momento, o tigre branco estava cheio de raiva. Em sua mente só pensava em Niania. Queria pedir ajuda para salvá-la. Ao receber a notícia, o imperador saiu correndo imediatamente. Havia enviado pessoas para procurar esse menino por dias. Não esperavam que tivesse voltado por conta própria. O tigre branco iluminou o olhar ao ver a pessoa que chegava. Estava prestes a correr para levá-lo a resgatar Niania. No entanto, para os outros, esse movimento parecia claramente agressivo. No segundo seguinte, ouviu-se um tiro de tranquilizante. O tigre branco poderia ter desviado facilmente, mas todo seu coração estava dedicado a salvar pessoas. Por isso sua reação foi um pouco lenta. No instante justo antes de fechar as pálpebras, rugiu de fúria, cheio de indignação. Uma grande lágrima rolou para baixo. Só passou 1 hora. Yan Junho voltou à sua forma humana e despertou. O imperador ficou muito feliz ao ver isso.
É preciso saber que quando os tigres brancos ancestrais perdem o controle, a duração deve ser de pelo menos um mês. E agora Yan Yan não apenas retornou, como também se recuperou tão rápido do estado descontrolado. Os olhos de Yantan brilharam levemente. Perguntou se havia deixado o palácio depois de perder o controle. Após receber uma resposta afirmativa, tocou o coração que batia com força. Durante o descontrole, os machos não têm nenhuma razão, mas nas profundezas da lembrança turva, parecia haver um abraço doce e suave que o envolveu, embora não pudesse lembrar quem era ela. Yantan estava completamente certo. Deve existir uma pessoa assim. Enquanto isso, o marechal se esforçava para agradar Nian, pensando em comprar-lhe um novo gatinho. No entanto, Nian balançou a cabeça. O algodão doce é único para ela. Ela não quer substituto. Naquele momento, Lady propôs levar Nian para se distrair. Ele tem um planeta primitivo em seu nome. Tinha paisagens naturais impressionantes. Ele havia desenvolvido uma fonte termal nas montanhas nevadas desse planeta, muito adequado para férias e relaxamento. Finalmente, Nian se sentiu intrigada. Não pôde evitar assentir e aceitar. Os dois estavam sentados na aeronave. Os olhos de Lady pousaram em Nian, em seu rosto suave e terno, sem conseguir desviar o olhar. Tirou uma foto às escondidas. Depois publicou na Starnet, configurando como apenas para amigos. Quando o imperador viu as ações de Lady, confirmou várias vezes. Finalmente chegou a uma conclusão. Este leão de gelo milenar se apaixonou. A garota na foto tinha uma pureza excepcional. O imperador sentiu que lhe era familiar. Finalmente lembrou que era a fêmea chamada Nian. Antes, o vídeo dela interagindo com a cobra mamba se tornou viral na rede estelar. Além disso, Lady, o macho de nível SS conhecido por sua obsessão pelo combate, agora estava saindo com Nian. Então, o imperador percebeu agudamente algo incomum. Se Nian realmente despertasse habilidades psíquicas de nível S, seria a fêmea mais adequada para o príncipe herdeiro. Ao pensar que Lady havia se adiantado, o imperador não pôde evitar preocupar-se com seu filho. Então o imperador chamou Yan Junho. Venha ver se você gosta desta pequena fêmea chamada Nian. No entanto, Yan Jian nem sequer olhou. Antes, Yantan não tinha nenhum interesse em escolher parceira. Apenas por respeito aos meus pais. Costumava ver algumas fotos obedientemente e depois as rejeitava educadamente. Mas agora ele já tem em seu coração uma fêmea amada. Embora não se lembre de como é sua aparência, ele manterá total lealdade a ela. E não olhará para nenhuma outra fêmea. O imperador, com paciência, continuou insistindo. Esta fêmea é diferente. Ela poderia despertar um poder espiritual de nível S. É melhor que a conheças. E conquiste seu coração de antemão. Tenho certeza de que você vai gostar. Por este filho, o imperador desgastou a mente. Até havia considerado usar seus privilégios no futuro. Encontrar uma mulher de nível A para que o príncipe praticasse a monogamia. Só assim o príncipe herdeiro receberia o máximo consolo. No entanto, Yan Jian rejeitou friamente. Não vou gostar dela. As fêmeas de grau A também são boas. Nada podia se comparar àquele abraço quente e suave em seus sonhos. Naquele momento, jamais imaginou que ao pronunciar essas palavras, estava destinado a ser humilhado. Ele se manteve casto pela fêmea de seus sonhos. E aquela pequena fêmea em que pensava dia e noite, neste momento estava nas águas termais, abraçada de ambos os lados. Um pequeno raposo da neve na mão esquerda. Na direita, um grande leopardo das neves. Todos eram animais comuns deste planeta primitivo. Nian relaxava placidamente nas águas termais. Nesse momento, Lady já havia preparado a carne assada e a chamou para comer. Nian levantou-se da fonte. Suas pernas longas e esbeltas pingando água. Sua brancura resplandecente cegava os olhos. O pomo de Adão de Lady moveu-se involuntariamente. Ele estava em plena maturidade viril. Cada gesto e movimento de Nian, tudo isso lhe provocava fantasias difíceis de controlar. Nunca havia sentido tão claramente sua natureza dominante como o macho. Mas seu rosto mantinha uma imagem serena e confiável. Pegou a carne assada preparada e começou a alimentar Nian. Depois de comer e beber, Nian lembrou-se de repente de Eli, de quem não tinha notícias. Tentou-lhe enviar uma mensagem, mas continuava sem obter qualquer resposta. Sem saber que, naquele momento, ele travava uma intensa luta interna. Ele havia abandonado o planeta central, tornando-se um pirata espacial. A missão desta vez é explodir o arsenal do Império.
Certamente Nianian logo saberia que ele havia se tornado um fugitivo do Império. Agora não devia ter nenhuma relação com Nianian. Fitava fixamente a foto de Nianian, absorto. Alguns anseios talvez só possam ser guardados no coração. Nianian tirou uma soneca. Ao despertar, notou que alguém acariciava seu rosto. A mão de Laide que acariciava seu rosto parou ligeiramente. Então ele o recuperou sem fazer barulho. Enquanto Nianian dormia, recebeu uma mensagem urgente. Um arsenal imperial foi bombardeado. Segundo as informações, é muito provável que tenha sido obra do líder pirata estelar, Long Jiao. Long Jiao não só era habilidoso em ocultar seu rastro, mas também possuía uma força de nível SS. Por isso Laide deve retornar para assumir o comando. O plano original de uma semana de diversão foi interrompido. Laide só pôde se desculpar com Nianian com arrependimento. Se fosse qualquer outra fêmea, certamente faria uma cena sem se importar com nada. Mas Nianian mostrou um sorriso compreensivo. Poder desfrutar das águas termais ali e acariciar os animais já era mais que suficiente. Nesse momento, ela de repente olhou para Laide novamente. E lhe perguntou se podia ajudá-la a procurar alguém quando tivesse tempo. Depois que Lady entendeu a situação, sentiu-se um pouco desconfortável em seu coração, mas também não rejeitou. Não pôde evitar fazer mais uma pergunta. Você quer escolher esse ele como companheiro? Sempre. Laide não sente que tenha muita idade. Afinal, a expectativa de vida média dos bestiais é de 500 anos. Ele tinha apenas 40 anos. Mas diante de Nianian, ainda sentia insegurança por sua idade. Ao ouvir isso, Nianian balançou a cabeça. Esclareceu que só eram amigos. Ao ver que ela negava com tanta firmeza, Laide soltou um suspiro lentamente. No entanto, naquela mesma tarde, Lady descobriu o paradeiro de Eli. Enquanto revisava as câmeras de vigilância do arsenal destruído, de relance reconheceu aquela figura familiar. Após comparar os dados, confirmou que era a jovem fêmea que Nianian lhe pediu para procurar. Naquele momento, Lady sentiu um calafrio de temor retrospectivo. Como podia uma fora da lei como essa ser amiga de Nianian? Se ele tivesse mais intenções e tentasse enganá-la, as consequências seriam desastrosas. Tinha pensado em enviar uma mensagem a Nianian para aconselhá-la, mas de repente se deteve. Lembrou-se do que Kayang havia dito antes. Era comum que uma esposa fosse seduzida por outros machos. Forçar um conselho poderia ter o efeito contrário. O que deviam fazer era agradá-la o máximo possível e recuperar sua atenção. Mas Lady ainda tinha suas próprias ideias. Devia eliminar qualquer perigo potencial perto de Nianian. 2 dias depois, Nianian foi procurada pelas autoridades imperiais, porque o sistema detectou que ainda lhe faltava um tutor. Assim, automaticamente lhe designaram um novo tutor. Agora devia se registrar com seu novo tutor. Ao ouvir isso, Nianian abriu os olhos surpresa. Shi prometeu a Lady ser o terceiro guardião, só que ainda não tinham completado o registro. Ela tentou enviar uma mensagem a Lady, mas, ocupado como estava, Lady não percebeu. Sem outra opção, teve que ir primeiro à prefeitura, para rejeitar a proposta mais tarde, e depois esperar que Lady retornasse. No entanto, ao chegar ao salão, Nianian ainda não havia falado. O nobre macho designado pelo sistema falou primeiro. Desculpe, Sua Excelência Nianian, que não posso registrar nossa união. Porque considera que Nianian carece de poder psíquico, e ele espera poder unir-se como companheiro com uma fêmea com poder psíquico de nível B ou superior. Como compensação, ele pode dar a Nianian 1.000 milhões de moedas de ouro. Nianian não soube o que dizer. No passado, essa soma lhe pareceria inimaginável. Mas agora 1.000 milhões eram apenas uma pequena fração para ela. Sinceramente disse ao varão que não precisava de compensação. Mas o varão pensou que ela tinha outras intenções. Já que não queria compensação, então certamente queria ficar com ele, o que o deixou numa situação embaraçosa. Nianian coçou a cabeça, constrangida. Não esperava que a forma de pensar desse tipo fosse tão peculiar. Assim, esforçou-se para parecer mais sincera. Não quero obrigá-lo a registrar-se comigo. Também não preciso da sua compensação econômica. Depois de dizer isso, solicitou ao pessoal cancelar a designação. E afirmou que já havia encontrado um terceiro tutor, só que ainda não teve tempo de registrá-lo. Mas para os machos nobres e o pessoal, essas palavras não passavam de desculpas inventadas por Nianian para manter sua dignidade. Uma razão inventada sem sentido. Ao pensar nisso, o nobre macho sorriu levemente e balançou a cabeça. Naquele momento,
Ouviram-se passos apressados. Só se viu Lyde correndo apressadamente. Em seguida, ele a abraçou com força. Desculpe. Cheguei tarde. Todo o salão da prefeitura ficou em silêncio instantaneamente. O nobre macho, em particular, ficou boquiaberto de espanto. Afinal, este não era nada menos que o marechal, um dos homens mais importantes do império. Agora, surpreendentemente, abraça nos braços uma fêmea que parece insignificante. A multidão de espectadores também respirou surpreso. De onde veio esta pequena fêmea? Incrível poder se tornar a parceira do grande marechal. Com o status do marechal, quase não existe nenhum macho que o supere. Certamente deve ser sua esposa principal. No entanto, o que se seguiu deixou todos ainda mais atônitos. Porque Nianinha e o marechal estavam apenas realizando o registro de tutela. Não é um registro de casal, muito menos de esposa principal. Quem diabos é esta pequena fêmea, que conseguiu que o marechal aceitasse voluntariamente a acompanhá-la como seu tutor? Aquele macho nobre não conseguia entender nem quebrando a cabeça. Ela é apenas uma mulher civil sem poder mental, mesmo sendo bastante bonita. Também não vale a pena que o marechal seja tão devoto, certo? Sem saber que lamentaria sua decisão estúpida pelo resto da vida. No dia seguinte, Nianinha foi convidada para o baile da corte imperial. E Zan, ao saber da notícia, também voltou apressadamente. Junto com Kayang e Lady, os três acompanharam Nianinha ao evento. As fêmeas convidadas para o baile eram as mais destacadas do império. Embora Nianinha ainda não tivesse despertado sua energia espiritual, mas Sua Majestade, confiando em seu aguçado senso de percepção, estava certo de que Nianinha não era alguém comum. O objetivo final do baile é escolher uma concubina para o príncipe, para manter a pureza da linhagem real. Todos os príncipes imperiais serviriam a uma mesma esposa, não importando qual príncipe se tornasse imperador no futuro. A esposa principal sempre se tornaria imperatriz. Pode ser a pessoa mais importante do baile. No entanto, Sua Alteza, o príncipe herdeiro, sente grande repulsa por este baile. Após fracassar em persuadi-lo, o imperador emitiu uma ordem inflexível. Se fosse outra fêmea, estaria tudo bem. Mas você deve conhecer a jovem chamada Nianinha. As ordens do pai não podem ser rejeitadas. Isso fez Nianinha sentir certa irritação ao ouvir o nome Nianinha. Neste momento, o baile estava incrivelmente animado. Nianinha usava um vestido longo de ombros descobertos que brilhava como a água. Sua já esbelta figura parecia ainda mais delicada e harmoniosa. Sua aparição imediatamente se tornou o centro das atenções. Em parte também por Lady, que estava atrás dela. O marechal, conhecido por todos por sua indiferença à beleza, agora seguia obedientemente a pequena fêmea. Enquanto isso, entre os arbustos perto do baile, o príncipe herdeiro havia voltado à sua forma bestial e descansava de olhos fechados. Não importando quão animado estivesse o baile, ele não tinha nenhum interesse em participar. No meio do evento, Nianinha foi ao banheiro. Ao passar por alguns arbustos, divisou algo fofinho. Ao olhar atentamente, exclamou com alegria. Era algodão doce? Ao ouvir isso, o gatinho branco ficou paralisado. Por um momento, até esqueceu de ocultar sua figura. Naquele momento, Nianinha sentiu um amargo gosto no coração. O algodão doce que sempre esteve em seu coração tinha acabado na fazenda imperial. Não é de se admirar que nunca o tivesse visto novamente. Parecia que vivia muito confortavelmente aqui. Nianinha murmurou. Gato ingrato e mau. Então abriu os braços tentando abraçar o gatinho. O gatinho olhou para Nianinha com certa hesitação. Era ela? As memórias perdidas pareciam ser suavemente puxadas. Aproxime-se um pouco mais. Ele pôde perceber uma sensação familiar agitando-se dentro dele. Após confirmar que era ela, Sua Alteza, o príncipe, saltou abruptamente e lançou-se diretamente no colo de sua amada fêmea. Nianinha, emocionada, esfregou o rosto contra seu ventre peludo macio. Instantaneamente, o príncipe herdeiro ficou completamente rígido. Seus miados fingidos quase não se sustentaram. Nianinha percebeu que algo estava errado. Começou a observá-lo atentamente, mas no segundo seguinte abriu os olhos desmesuradamente, porque viu uma névoa negra emergindo do gatinho. Lembrando da névoa negra que tinha visto ao desmaiar, Nianinha ficou nervosa de repente. Será que algodão doce era um homem besta? Mas antes que ela pudesse perguntar, uma tontura repentina invadiu sua mente. Sua energia mental voltou a agitar-se violentamente. Seu corpo fraco começou a desmoronar. Mas no instante seguinte, braços fortes a seguraram.
Ano após ano, no momento antes da consciência desaparecer, Nianinha acreditou ver a figura de um homem desconhecido. Enquanto isso, Nianto, Lady e os outros dois, ao verem que Nianinha não retornava, começaram a procurá-la freneticamente. Embora a segurança do Palácio Real estivesse garantida, se algo tivesse acontecido à pequena fêmea, esses tutores certamente exigiriam explicações do imperador. Nianinha ficou inconsciente apenas por um breve momento. Quando despertou, o médico ainda não havia chegado. Ela se levantou da cama. Descobriu que o gatinho branco estava silenciosamente protegendo-a ao seu lado. Ela quis estender a mão e tocar o pequeno gato branco, mas sua mão parou no meio do movimento. Você é um orc, não é? Ao ouvir isso, o olhar do gatinho começou a desviar-se deliberadamente. Não se sabe quanto tempo passou. O gatinho transformou-se diretamente em sua forma humana. Ao ver isso, o coração de Nianinha começou a acelerar bruscamente. O homem à sua frente parecia um príncipe de conto de fadas. Ela nunca imaginou que o algodão de açúcar fosse um homem bestial. E além disso, um homem extremamente bonito. Nesse momento, o homem se ajoelhou em gesto de desculpa. Não era minha intenção enganá-la. Embora tenha perdido as memórias daquele período de descontrole, sempre senti muita falta de você. Ao ouvir isso, Nianinha teve uma epifania. Mas ao lembrar dos dias passados com o pequeno gato branco, até mesmo tendo beijado seu rostinho e sua barriga, Nianinha sentiu-se tão envergonhada que desejou desaparecer. Justamente quando o ar no quarto esquentava rapidamente, Yuzhan irrompeu com passos rápidos. Atrás dele vinham Lady Kayang. 3 homens observavam friamente o homem que tinha mais intenções com Nianinha. Uma hostilidade sem precedentes explodiu. Embora reconhecessem que era o príncipe herdeiro do império, não lhe mostraram nenhuma cortesia. Apenas disseram uma palavra, adeus. E os 3 levaram Nianinha consigo. Nianinha olhou para as costas de Nianinha. Um lampejo de tristeza cruzou seus olhos. No baile, Yuzhan foi o primeiro a pegar a mão de Nianinha. Estimada senhorita Nianinha, posso ter a honra de dançar com você? Seu tom era suave e provocativamente ambíguo. O rosto de Nianinha corou levemente. Aceitou o convite em silêncio. Mas no meio da dança, de repente, Kayang a puxou contra seu peito. Nianinha não se opõe a dançar com Kayang. Só que ainda não havia terminado a dança com Yuzhan. De fato, o rosto de Yuzhan escureceu, olhando para Kayang com ressentimento, enquanto Kayang mostrava uma expressão de injustiça. Nianinha, você não pode ser parcial. Sua primeira dança não deveria ser apenas com ele. O Marechal Lady, de pé ao lado, cerrou os punhos em silêncio. Ele não competirá com eles. Mas a próxima dança de Nianinha é algo que ele deve obter a todo custo. O imperador observava a cena de 2 homens disputando por uma mulher com um sorriso ambíguo. Atrás do imperador havia uma mulher vestida de vermelho. Era Bai Qianqian, sobrinha do imperador. Naquele momento, ela olhava para Lady com um olhar sedutor. Senhor Marechal, não pretende me convidar para dançar? Mas Lady nem sequer olhou para ela. Bai Qianqian, ao ver isso, rangeu os dentes de raiva. Um homem excepcional como o Marechal Lady sempre foi o objeto que desejava conquistar. Naquele momento, a música acabava de terminar. Lady dirigiu-se diretamente a Nianinha. Curvou-se para convidá-la a dançar juntos. No entanto, notou que Nianinha parecia distraída. Lady perguntou baixinho. Nianinha não escondeu nada. Significa que está pensando em Sua Alteza, o príncipe herdeiro. Ela sabe a razão pela qual foi convidada para o baile da corte. É porque ela tem a possibilidade de despertar um poder mental de nível S. E assim salvar o príncipe herdeiro à beira do descontrole. Mas até agora, também não viu o príncipe herdeiro aparecer no baile, sem saber que seu pequeno gatinho era o príncipe herdeiro. Então, uma voz desdenhosa foi ouvida. Você acha que é digna de pensar no príncipe herdeiro? Nianinha seguiu a direção da voz com o olhar. Descobriu que a mulher vestida de vermelho a observava intensamente. Percebeu a hostilidade da outra. Lady foi o primeiro a proteger Nianinha atrás de si. Senhorita, por favor, mantenha o respeito. No entanto, Bai Qianqian esboçou um sorriso zombeteiro. Ela não é sua esposa. Por que você a protege, Nianto? Então, olhou para Nianinha com desprezo. Uma fêmea sem poder mental. Não está satisfeita em se aliar ao grande marechal? Agora também pretende seduzir o príncipe herdeiro? O imperador tossiu desconfortável ao ouvir isso. Pisca freneticamente para sua sobrinha. Tratar assim a fêmea de Lady não era mais que buscar humilhação. De fato, para o estudante, o olhar de Lady irradiava um frio assassino.
Peça desculpas imediatamente à minha esposa. Caso contrário, desafiarei a duelo o seu parceiro. Machos não podem atacar fêmeas, mas para proteger a dignidade da esposa principal, frequentemente desafiam o parceiro do oponente para um duelo. Se o parceiro perder o duelo, a fêmea jamais poderá erguer a cabeça. Bai Qianqian, ao ouvir isso, tremeu de raiva. Não esperava que esse marechal aparentemente impiedoso fosse incrivelmente protetor com seus defeitos. Nianian, tardiamente, sentiu um rubor em seu rosto. Lady acabará de chamá-la de sua esposa, mas ela sempre o tinha visto como um tio. Justo quando a atmosfera no local atingiu seu ponto mais tenso, o príncipe herdeiro se aproximou diretamente. Bai Qianqian sentiu-se muito satisfeita ao ver a situação. Parecia estar imaginando Niania humilhada publicamente. No entanto, para o estudante, seu sorriso congelou. Só se via o príncipe herdeiro segurando um brinco enquanto se aproximava lentamente de Niania. Deixou algo seu em minha posse. Diante dessas palavras, todos os presentes abriram os olhos exageradamente. Brincos são itens muito íntimos. Um objeto pessoal como um brinco. Até o imperador ficou desconcertado. O bom filho que antes evitava Nianian a todo custo, como de repente se tornou tão atencioso. Nianian, por reflexo, tocou a orelha. Percebeu que realmente faltava um. Certamente caiu na cama durante seu desmaio. Mas ao perceber a situação, o choque foi avassalador. Acaso o algodão doce era o príncipe herdeiro? O coração de Yanzan estava cheio de arrependimento. Lembrava-se de como antes rejeitava até o nome de Nianian. Agora só queria se dar um tapa. Jamais teria imaginado que a garota que o obcecava era a mesma Nianian. À vista do público, o príncipe herdeiro se inclinou para convidar Nianian para dançar. No entanto, para o estudante, Bai Qianqian soltou um grito estridente. Não concordo. Você, inútil sem poder psíquico. Como pode estar à altura de Sua Alteza, o príncipe herdeiro de nível SS? Enquanto dizia isso, avançou firmemente em direção a Nianian. Ao ver isso, o imperador a repreendeu imediatamente. Mas já era tarde demais. Bai Qianqian liberou seu poder psíquico para atacar Nianian. A projeção de poder mental é uma habilidade que apenas fêmeas de nível A podem dominar. Quanto menor for o poder psíquico da fêmea atacada, maior será o dano que sofrerá. Niania não entendia nada sobre ataques psíquicos. Apenas sentiu que uma força poderosa despertava dentro dela. E, sem controle, contra-atacou com violência. Para o estudante, Bai Qianqian soltou um grito de dor. E então desmaiou inconsciente. No grande baile, ninguém prestava atenção a Bai Qianqian, porque sentiam uma pressão poderosa. Havia até um impulso de se render perante ela. Ao mesmo tempo, a energia mental centrada em Nianian desatou um maremoto, e se espalhou rapidamente ao seu redor, de alguns metros a toda a propriedade imperial, depois para toda a cidade. Até mesmo todo o planeta tremeu levemente. Em algum canto do império, vários magnatas renomados se levantaram surpresos. Uma poderosa flutuação mental de Nianian. Uma fêmea de nível S está despertando. Os mais próximos de Nianian receberam o maior impacto. Kayang tinha os olhos vermelhos. E Yuzan tremia completamente. O príncipe herdeiro se deu um soco, forçando-se a se acalmar. Enquanto o Marechal Lady resistia à pressão com dificuldade, pegou Nianian nos braços e correu a toda velocidade para o sagrado santuário. Uma fêmea cujo poder espiritual começava a despertar oficialmente. Todas deveriam receber ali a bênção da árvore sagrada. Sob uma antiga árvore sagrada no fundo do santuário, Nianian sentiu uma voz familiar chamando-a. Estendeu a mão para acariciar a árvore sagrada. Inexplicavelmente, sentiu uma conexão sanguínea. Ao mesmo tempo, a árvore sagrada se agitava, emitindo uma luz intensa. Até materializou uma mão invisível que acariciava Nianian. Num instante, memórias seladas em sua mente emergiram. Nianian viu uma era antiga. Imagens de homens besta rezando devotamente a árvore sagrada. Com o tempo e desenvolvimento, os homens besta deixaram de depender gradualmente da fé divina. A árvore sagrada perdeu pouco a pouco seu antigo esplendor. Até que, depois de milhões de anos, a árvore sagrada concebeu uma semente. Mas um dia a semente se tornou um menino encantador. Niania observou a cena com o coração batendo de espanto. Porque esse menino era idêntico a como ela era quando pequena. Acontece que ela é a fêmea besta mais perfeita criada pessoalmente pela árvore sagrada. No entanto, caiu num fluxo espaço-temporal e terminou muito longe. A árvore sagrada sabia que ela ainda estava viva. E agora, finalmente, a esperava.
Seus galhos suaves envolveram Nianian de perto, como se abraçassem um tesouro perdido e recuperado. Nianian ficou paralisada, atônita. O impacto foi tão grande que custou assimilar de imediato. Ela viveu 20 anos como humana na Terra. Pensou que era apenas uma viagem a outro mundo. Mas, no fim, descobriu que nem era humana. Naquele momento, um teno broto de árvore apareceu em sua palma. A pequena muda é seu corpo espiritual. Enquanto a mente se move, retorna ao mar da consciência. Enquanto isso, nas redondezas do santuário, Kayang, Yuzan e Lady estavam cada vez mais inquietos. Dentro da terra sagrada, além das fêmeas prontas para despertar, ninguém tem permissão para entrar. Mas já haviam se passado 5 horas completas. Isso os fazia temer inevitavelmente que algo acontecesse com Nianian. Finalmente, o impaciente Kayang não conseguiu se conter mais. Deu um passo à frente tentando superar o bloqueio dos guardas. Mesmo que custasse prisão perpétua. Estava decidido a entrar para ver Nianian. Naquele momento, uma voz ressoou em seus ouvidos. Todos se viraram ao mesmo tempo para a saída. A esbelta figura da jovem fêmea apareceu. Os soldados guardas ficaram paralisados mentalmente. Um por um, não puderam evitar se ajoelhar e render-se em submissão. Nianian não entendia o que estava acontecendo. No instante seguinte, Kayang a envolveu em um abraço. Os músculos duros grudavam no corpo macio de Nianian. Naquele momento, mostrava uma vulnerabilidade nunca antes vista. Realmente temia que algo acontecesse com Nianian. Cada segundo de espera fora do santuário era uma agonia. A mão de Nianian, que inicialmente o rejeitava, de repente ficou imóvel. Parece que este pobre lobo branco estava realmente aterrorizado. Yuzan, cheio de ciúmes, não pôde evitar se aproximar e afastar Kayang. Agora não é hora de falar de amor. Cada fêmea que desperta com sucesso seu poder mental deve ir ao centro de avaliação para classificar seu nível e registrá-lo no sistema. Quando Nianian chegou ao centro de avaliação, todos não puderam evitar exclamar surpresos. Essa pequena fêmea parecia gentil na aparência, mas fazia alguém sentir um desejo de se submeter a ela. Se não fosse pelo Marechal Lady, Yuzan e Kayang, vigiando-a ferozmente por trás, provavelmente já haveria machos que, incapazes de se conter, estariam implorando a ela como cães abanando o rabo. Antes de saírem os resultados do teste, ninguém sabia realmente em que nível estava a energia espiritual de Nianian, mas não importava o resultado. Kayang e os outros dois continuariam a considerá-la um tesouro, como sempre. Nianian se senta sobre o aparelho com uma expressão tranquila no rosto. O nível era determinado de acordo com a pontuação obtida. Menos de 10 pontos era nível D. De 10 a 20 pontos, nível C. De 50 a 100 pontos, nível A. Mais de 100 pontos, nível S. A pontuação mais alta já registrada pelo Império é de 117 pontos.